Nestes últimos dias, durante este período de quarentena, tenho pensado numa coisa. O que é que nos quebra? Em especial a mim. O que é que me pode quebrar? Num cenário ideal, ou aquele cenário que estávamos acostumados antes do corona, poderíamos invocar a arte da fuga, fugirmos daquilo que somos, ou daquilo que tentamos esconder, ou daquilo que nos apoquenta. Essa estratégia, embora possa resultar com resultados um tanto ou quanto duvidosos em casa, começará aos poucos a mostrar a sua ineficácia, porque é só uma questão de tempo até nos confrontarmos connosco mesmos. Aquilo que estava soterrado por ficções ou por falta de tempo virá à tona, seja como moribundo, seja como cadáver, seja como ser vivo, seja como ideia, seja como fantasma. Temos que conviver com isso, e não é só o convívio, é um prestar contas. E a partir do momento que vemos ou percebemos que estamos sozinhos diante dessas coisas, desses fantasmas, para resumir tudo numa palavra, não podemos desver. Teremos que enfrentá-los e em jeito de resumo, é um ajuste de contas. Estamos a fazer um ajuste de contas connosco mesmos. O que é que estivemos a fazer neste tempo todo? O que é que poderíamos ter feito e não fizemos? Sendo que estamos num cenário movediço. O futuro nunca nos pareceu tão longínquo. Começamos a pôr várias coisas em causa. Tanto no plano amoroso, tanto naquilo que falhamos, ou naquilo que não conseguimos empreender por falta de coragem, ou nós que somos motivados por desculpas. Somos muito guiados por desculpas. Aquilo que fazemos e não fazemos tudo se deve a uma narrativa de desculpas. Somos sempre pressionados a ir por um lado ou por outro por desculpas. Embora possa existir variações, há quem seja motivado pelo desafio e há quem seja motivado pela facilidade, mas até isso, essa forma de encarar o mundo pode ter armadilhas. O ideal, ou aquilo que nós queremos, pode estar do lado contrário. Quando o caminho bifurca e de um lado temos a facilidade, do outro o desafio, vamos usar aquela palavra já quase mítica, não sabemos se o paraíso está do lado do desafio ou do lado da facilidade, não sabemos. E é por isso que a bifurcação é uma decisão. Caso contrário, a não ser que sejamos cínicos e que a nossa ideia de nós estamos a fugir do paraíso, também se pode pôr esta questão. Isso dir-nos-ia mais de nós do que da escolha. Talvez na altura nós não consigamos dizer muito, mas, envolvidos uns anos, nesta escolha e numa rede de escolhas que podem, de alguma forma, servir de constelação, uma constelação de escolhas que iluminem qualquer ideia sobre nós, envolvidos esses anos, percebamos o porquê dessas tomadas de escolhas. E, embora à altura possamos ter dito o porquê, até para nos causar algum repouso, mais à frente que foi apenas uma mentira. Alguns passinhos atrás, nesta ideia, este é um momento que é difícil, que estamos em contacto com aquilo que mais tememos, com os medos, com as nossas fraquezas, com as nossas vulnerabilidades, até com os sonhos, devido ao facto de o futuro nunca ter parecido tão longínquo como hoje. O futuro que daqui sairá, não temos forma de o imaginar. E é engraçado como há uns meses as coisas eram diferentes. Podia ser inalcançável, contudo era imaginável. Hoje em dia, além de ser inalcançável, e essa sensação, creio eu, vai se agudizar com o continuar da quarentena, ainda que nesse aspecto estou mais ou menos protegido porque compreendo a dificuldade de estar fechado comigo mesmo. Também percebo as vantagens, ao longo do tempo tenho conseguido tirar algumas vantagens, nomeadamente ler e escrever, e duas das coisas das quais retiro algum prazer. Contudo, a situação é outra. Este confinamento tem uma natureza diferente dos anteriores, porque lá fora o mundo está a acontecer, o futuro pouco depende de nós no sentido do indivíduo, é sempre qualquer coisa que nos escapa, mas o facto disso estar tão visível atualmente é que pode causar alguma ansiedade. E aqui é uma ansiedade de pendor real, mas também uma ansiedade do tipo existencial. Afinal, contamos menos ainda do que aquilo que pensávamos que contávamos.
para a equação do mundo. O controle que nós temos sobre as coisas é ínfimo, se não desprezável. E isso põe-nos outra vez em xeque. Começamos a fazer aquele inventário das coisas que fizemos e das coisas que devíamos ter feito, das coisas que poderemos eventualmente não vir a fazer, porque o futuro será inevitavelmente outra coisa. Uma das formas de afrouxar esse nó da ansiedade, que é mais existencial que outra coisa, aquilo que não quero deixar de fazer, ponho num caso limite, imaginando se eu morresse devido ao coronavírus, o que é que me ficaria atravessado na garganta uns momentos antes? Assim, não fiz isto, isto e isto. Uma das formas que eu tenho arranjado para afrouxar esse nó, para respirar mais à vontade, tinha várias coisas quase acabadas em matéria de escrita, livros, nomeadamente, e pelo menos esses livros quero despachar, mandar para editoras, certificar-me que ficam entregues a 2 ou 3 pessoas às quais eu confio os escritos, com os quais posso dizer que tenho uma relação de amizade, para poder afrouxar esse nó, para não ter aquela sensação, além do resto, mas há coisas que nós temos que deixar ir, porque há coisas que, mesmo que nos magoou, temos que perceber que esse tempo já passou e essa decisão errada, numa altura que já foi, também nos moldou. As pessoas que somos hoje devem-se a esse somatório de escolhas, algumas acertadas. É impossível falhar tudo, ainda que como eu tenha essa inclinação para o falhanço, de quando em quando acertamos, nem que seja por acaso, mas somos feitos também por esse somatório de falhanços. Pode magoar-nos, mas é o que é. Aquilo que nós podemos remediar, pelo menos no meu caso, pensei nesse caso limite, já não vou conseguir, imaginando que estamos aqui num cenário em que iria apanhar corona, já não vou conseguir acabar tudo aquilo que escrevi, porque escrevi imenso nestes últimos anos, mas tenho muita coisa e emendei dezenas de vezes, é só a última leitura, está fechado. E quero pelo menos despachar alguma coisa para, caso veja nessa situação, não perceber que foi tudo em vão, a vida foi toda em vão. Esta foi a forma que eu arranjei de afrouxar o nó, para tentar respirar um bocadinho melhor. Qual foi a vossa? Esta é a minha forma de afrouxar o nó. Qual é a vossa?